Fala galera, Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos falar sobre geografia das populações e geografia humana para o Enem. Esse tópico é um dos mais importantes para a prova de humanas do Enem e saber isso vai ajudar muito a que você aumente significativamente sua nota. Se você não conhece ainda o canal, eu te convido a se inscrever e ver todas as outras aulas que eu fiz sobre geografia de outros tópicos, como geografia física, fiz sobre história do Brasil, história geral e falei sobre alguns outros temas. Eu vou deixar todos aqui ou em um card ou aqui na descrição para que vocês possam ver, mas se inscrevendo no canal vocês recebem tudo isso. Então vamos começar aqui com esse primeiro tópico, que é geografia das populações. Por que é importante estudar a geografia das populações? Porque no fim das contas, estudar as dinâmicas populacionais, como distribuição, densidade, crescimento e movimentos migratórios, é estudar diretamente o impacto social, econômico e ambiental que essas dinâmicas acabam acarretando. Então a gente vai ter que o aumento populacional, logicamente, que vai fazer uma pressão econômica, uma pressão ambiental. Os movimentos migratórios de um lugar para o outro vai fazer com que esse lugar que está recebendo uma quantidade grande de pessoas tenha um impacto social, tenha um impacto econômico e tenha um impacto ambiental. Então, o Enem está muito mais preocupado com esse aspecto do que necessariamente com você decorar qual é a população da China, qual é o país mais populoso do mundo. Isso são coisas muito menos relevantes. O Enem vai estar muito mais preocupado que você saiba relacionar as dinâmicas populacionais com os seus resultados nas dinâmicas sociais, econômicas e ambientais. Então, a gente começa aqui com a distribuição e densidade populacional, falando sobre como a distribuição populacional mundial é desigual. Se a gente for analisar, quais são as regiões do mundo onde tem mais gente, né? Principalmente a Ásia Oriental, Sul da Ásia, Europa e América do Norte. A Ásia Oriental e Sul da Ásia, a gente está falando basicamente ali China, Índia, são lugares com muita gente. Europa, logicamente, é uma das regiões que foi povoada, vamos dizer assim, de forma mais intensa aí nos últimos séculos. E a América do Norte, com a população principalmente dos Estados Unidos, mas também do Canadá. A China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhões de habitantes, ainda estando aí muito próximo, né? Mas são concentrados principalmente nas regiões costeiras. Isso é uma outra dinâmica importante de saber. Via de regra, quando eu tenho uma população muito grande, ela tende a estar mais próximo das regiões costeiras ou regiões que tenham uma boa, vamos dizer assim, uma boa logística, tenham rios, tenham essa parte de transporte e também de providenciamento de água. Isso até quando a gente pensa na civilização egípcia, por exemplo, eles ficaram à beira do rio Nilo. Por quê? Porque o rio era uma coisa muito importante. Providenciava água, transporte, né? Poder fazer barcos e tudo mais. E normalmente essa dinâmica acontece também com o mar. E densidade demográfica, a relação entre o número de habitantes e a área ocupada. A gente vai pensar, pode existir um país que tem muita gente, mas essas pessoas estão muito bem espalhadas. Isso seria uma baixa densidade demográfica. E vão ter países que as pessoas nem têm uma população tão grande, mas as pessoas estão tão juntas, como no Japão, por exemplo, ou no Bangladesh, como é o exemplo aqui, vai ter uma grande densidade demográfica. Muita gente num espaço pequeno. Quais são algumas palavras relevantes? Eu gosto de trazer isso que eu acho que ajuda muito nos estudos, né? Densidade demográfica, que é a própria definição, e eu gosto também do conceito de superpopulação e subpopulação. A superpopulação é quando a densidade populacional ultrapassa a capacidade de suporte do meio ambiente. Então é quando a densidade populacional é muito grande. Então não importa muito o número total de pessoas, importa o número de pessoas dentro de uma região específica, porque aí os rios, as águas, o ar, todos os recursos naturais acabam sendo estressados com uma superpopulação. E uma subpopulação é quando uma área tem uma densidade demográfica baixa. A gente vai pensar aí nos desertos, vai pensar nas florestas, vai pensar em muitas regiões até do centro do Brasil, por exemplo, que vão ter poucas pessoas para uma região muito grande. Regiões que têm muita agropecuária, né, vão acabar sendo regiões de subpopulação. Aqui dando mais alguns exemplos, né? O Japão, embora tecnologicamente avançado, tem grandes concentrações urbanas como em Tóquio. Tóquio, que é a maior região metropolitana do mundo, né? Contando aí com mais de 35 milhões de pessoas. E também comparo aqui o interior da Amazônia com o sudeste brasileiro. No Brasil, o sudeste concentra a maior parte da população e atividade econômica, enquanto a Amazônia, mesmo sendo muito grande, tem uma população muito inferior. Crescimento populacional, uma outra dinâmica que a gente tem aqui. Isso aqui vai cair todos os anos no Enem. Assim, se não cair na prova normal, vai cair na aplicação PPL. A gente começa com o conceito de taxa de natalidade e mortalidade. Tudo que a gente vai falar aqui, no fim das contas, fala sobre crescimento ou diminuição, dinâmicas populacionais em que a população aumenta ou a população diminui. Então, tudo aqui vão ser consideradas contas de mais e de menos.
Taxa de natalidade é quando eu aumento a população por número de nascimentos. É essa a métrica, número de nascimentos por 1.000 habitantes. E até o exemplo aqui é que a taxa de natalidade no Brasil tem caído nas últimas décadas devido ao maior acesso à educação e planejamento familiar e a mudança mesmo cultural de ter tantos filhos, por exemplo, por famílias, muitas pessoas não querendo mais ter filhos de forma nenhuma. E a taxa de mortalidade seria a subtração nesse caso, que é o número de óbitos por 1.000 habitantes, é o número de pessoas que falecem todos os anos. A taxa de mortalidade infantil caiu significativamente em países em desenvolvimento devido à melhoria nos cuidados da saúde. Esses exemplos que eu estou dando aqui são dinâmicas que são muito mais do que o Enem cobra. Saber o que é taxa de natalidade ou de mortalidade é muito fácil, mas entender como isso afeta a vida real é isso que eu estou trazendo aqui. O Brasil, taxa de natalidade vem caindo. Taxa de mortalidade infantil também, imagine, muito mais saúde, acesso realmente das mulheres grávidas a terem filhos em lugares esterilizados, ter acesso aos médicos, ter acesso a procedimentos que antigamente não existiam, a própria cesárea, que era uma coisa mais rara, sendo uma coisa mais comum, tudo isso diminui a mortalidade infantil. Taxa de fecundidade, esse termo é bastante importante. Média de filhos por mulher em idade reprodutiva. E o exemplo que eu trago aqui é países desenvolvidos como a Alemanha têm uma baixa taxa de fecundidade, o que pode levar ao envelhecimento populacional. Vamos pensar o seguinte: eu tenho a população vivendo cada vez mais, a minha taxa de mortalidade diminuindo cada vez mais, e eu tenho cada vez menos filhos nascendo, taxa de natalidade menor, o que isso acarreta? Isso acarreta, no fim das contas, que eu vou ter uma população mais velha e pessoas novas vão ser cada vez menos comuns. Então, isso é menos comum, né? Então, isso é uma dinâmica muito importante que o Enem gosta de tratar. Que, por exemplo, países em desenvolvimento vão viver isso e países desenvolvidos já vivem essa realidade de população envelhecendo e pessoas mais novas cada vez com menor frequência sendo adicionadas na sociedade. Crescimento vegetativo nada mais é que a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então, é lógico, né? Se eu tenho mais gente que nasce do que morre, eu estou tendo um crescimento real de população. Transição demográfica. Mudança dos padrões de natalidade e mortalidade ao longo do tempo, dividido em 4 fases. Então, um pouco do que eu falei antes, aqui vai ser de forma mais estruturada. Então, a gente começa, vamos pensar lá, numa época pré-industrial, alta natalidade e mortalidade. Então, eu tenho 6, 8 filhos por mulher e, ao mesmo tempo, muitos desses filhos morrem por doença logo no nascimento, ou morrem na infância, ou duram muito pouco, duram 40, 50 anos. Então, eu tenho uma população que ela se renova muito rápido. Inicialmente eu começo a cair a mortalidade. Por quê? Porque são países que conseguem desenvolver melhor o saneamento básico, instituições mínimas ali para ter uma qualidade de vida que diminui a mortalidade, tanto infantil quanto a mortalidade ao longo da vida. Só que a natalidade continua rápida. Então isso é o que chama de explosão demográfica. Imagina, diminui a mortalidade e a natalidade continua alta, o delta disso, a diferença disso, faz com que a população cresça muito rápido, como a Nigéria, por exemplo, está passando por isso. Depois a gente tem a queda na natalidade, em que tanto a mortalidade está baixa quanto a natalidade também, que é o caso do Brasil, em que a população já não cresce mais tanto. E depois, por último, que ainda o Brasil não chegou, baixa natalidade e mortalidade, que é o crescimento estacionário. Tem países até que a população diminui, porque mais gente morre do que gente nasce, que são países como Japão e Itália. Então, quais são as palavras relevantes aqui? Crescimento demográfico, aumento do número total de habitantes de uma região. Explosão demográfica, que é o rápido crescimento da população devido à queda de mortalidade, enquanto a natalidade permanece alta. Lembra dos países africanos aqui, Índia também é um exemplo disso. E inverno demográfico, situação em que a população de um país diminui devido às baixas taxas de natalidade e ou altas taxas de mortalidade, que aqui a gente vai ver principalmente aí o caso de países mais desenvolvidos. Ou países em guerra, né? Com altas taxas de mortalidade, por exemplo. Aqui, acho que são 2 exemplos que eu já trouxe, mas o exemplo da China, a política de filho único, foi uma tentativa de controlar o crescimento populacional e agora isso causou um efeito de que, até isso é uma coisa curiosa da China, né? Como a política de filho único foi de 1979 a 2015, pensa assim, se eu só tenho um filho e esse meu filho só tem um filho, as pessoas não têm tios, as pessoas não têm primos, as pessoas não têm tios avós, as pessoas só têm os pais, as mães, o pai, a mãe e os avós. Só, não tem tios, não tem primos. Isso é uma coisa muito difícil. Então, realmente essa política do filho único teve vários efeitos adversos aí, e o envelhecimento populacional acelerado agora sendo um deles. E a Nigéria, como eu comentei, tem um crescimento populacional explosivo. A população da Nigéria, se não é maior que a do Brasil, já
vai ser e tende a ser um dos países com maior população do mundo rápido, assim, porque o crescimento lá é gigantesco. Agora vamos falar do outro ponto que existe de mudança de tamanho de população, que são os movimentos migratórios. Quais são os tipos de migração? Existe a migração interna, internacional e a emigração e a imigração. O que é migração interna? É o deslocamento dentro de um mesmo país, como o êxodo rural no Brasil, onde milhões de pessoas migraram do campo para as cidades nas últimas décadas. Isso é uma realidade, né? A gente sabe que as cidades estão cada vez mais comuns e que até, eu não lembro que ano que foi isso, se foi 2006, teve um ano específico em que a majoritária parte da população se tornou urbana, mais de 50% do mundo, mas no Brasil isso já é bem mais do que 50%. Então essa migração interna ela pode ser o êxodo rural, pessoas saindo do campo procurando melhores oportunidades nas cidades. Existe também a migração internacional, deslocamento entre países, como os brasileiros que migram para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades de trabalho. E emigração e imigração? Você tem que sempre lembrar. Emigrar é sair a saída de pessoas de um país. Então as pessoas emigram de um país e imigram para um país. Então a imigração é quando você entra num país. Então eu sou um imigrante no país em que eu não sou de origem, mas eu sou um emigrante do país que eu saí. Então, emigração, sair do Brasil, chegar nos Estados Unidos e imigração. Então o Brasil recebe muitos imigrantes venezuelanos devido à crise econômica e política na Venezuela. Fatores de migração. Existem dois tipos de fatores. Existem os fatores de expulsão, que são o país de origem expulsa a pessoa para ir para outro país, ou os fatores de atração, que são países de fora atraem as pessoas de um país para esse. Os push factors, os fatores de expulsão, são conflitos, falta de emprego, desastre, guerras, problemas econômicos, uma série de questões que fazem com que a pessoa não queira mais ficar no seu próprio país. Mas os fatores de atração são os opostos, né? Como os Estados Unidos muitas vezes oferecem. Melhor qualidade de vida, mais estabilidade, oportunidades de trabalho, melhor vida para a família, menos violência, melhor saúde pública ou qualquer coisa do tipo. Que no caso dos Estados Unidos a saúde pública não é um bom exemplo, mas na Europa, por exemplo, principalmente na Inglaterra, existe uma saúde pública muito boa. Quais são as consequências das migrações? Integração cultural, aumento da diversidade. Essas palavras são boas de lembrar porque é isso que o Enem vai cobrar. O Enem gosta muito de integração cultural, aumento da diversidade, pressões sobre os serviços públicos em áreas de destino. Vamos pensar na Venezuela, as pessoas emigrando da Venezuela e imigrando para o Brasil, para Roraima, por exemplo. A pressão no sistema público lá ficou enorme, principalmente no sistema de saúde, no sistema de acolhimento social. Então, isso é uma dinâmica real. Esvaziamento das áreas de origem, se for uma região de guerra, muitas vezes isso pode acontecer. Então, a migração massa para grandes cidades brasileiras levou ao crescimento das favelas e ao aumento da desigualdade social. Tem esse movimento também da falta de qualidade, muitas vezes, que os imigrantes acabam tendo nos países que eles vão, vendendo um sonho, ou até mesmo quando é uma migração interna. Vende-se um sonho de que a qualidade de vida vai ser melhor, mas na prática não é. Algumas palavras relevantes. Fuga de cérebro. Fuga de cérebros nada mais é que uma migração especificamente de profissionais qualificados. Então eu tenho uma pessoa que estudou muito aqui no Brasil, não encontra oportunidades e vai fazer algo na neurociência, na tecnologia, na ciência de dados, na computação em outro país, Estados Unidos, Europa ou qualquer coisa do tipo. Diáspora, dispersão de um povo ou etnia pelo mundo, como a diáspora africana resultante do tráfico de escravos. Diáspora é isso, é quando um povo é espalhado de forma, vamos dizer assim, forçada ou não, para outros países. Imigração sazonal, isso o Enem gosta muito. Deslocamento temporário de trabalhadores em busca de emprego em determinadas épocas do ano, como trabalhadores rurais que se movem para as colheitas. Então eles ficam 3 meses num lugar, 3 meses em outro. Uma outra forma de pensar aqui também é a migração pendular, movimento pendular, que é isso só que diariamente ou até semanalmente. Por exemplo, eu moro no interior e trabalho em São Paulo durante a semana, mas volto no fim de semana para o interior de São Paulo. Isso é um movimento pendular. Aqui tem mais alguns exemplos. Fuga de cérebros da Índia, então esse é um exemplo específico, né, que muitos engenheiros e médicos indianos migram para os Estados Unidos pela facilidade da língua, né, do idioma, e também porque na Índia tem muita gente e as oportunidades são muito limitadas. Então realmente é um país que sofre muito com salários baixos e condições de trabalho muito ruins. E a migração venezuelana, como a gente já comentou, a forte crise econômica e política fez com que os venezuelanos saíssem do país e fossem para Colômbia, Brasil, Peru, procurar melhores condições de vida.
Estrutura etária e composição da população. Esse é um assunto que se complementa muito com os assuntos anteriores ali que a gente comentou antes. Então, pirâmide etária. Pirâmide etária nada mais é que a análise das pirâmides, indicadores de estrutura de uma população dividido em jovens, adultos e idosos. Vamos lembrar, então até dá pra gente desenhar aqui. A pirâmide etária, como é que ela vai ser normalmente? Ela vai ter um eixo que vão ser, por exemplo, os homens, não estou conseguindo desenhar aqui livre, acho que é, deixa eu ver, homens e as mulheres. Deixa eu ver se eu consegui fazer assim. Olha isso. E aí, basicamente, ela é um desenho que vai mostrar por idade, sendo que a idade é menor embaixo e maior em cima, qual é o percentual da população que está ali. Então, por exemplo, existe essa pirâmide etária que ela é mais ou menos assim. E normalmente não é muito diferente dos homens e das mulheres, com a observação que as mulheres tendem a durar mais, né? Então tem uma expectativa de vida maior. Então muitas vezes é mais gordinha para o lado das idades maiores para as mulheres. Mas um exemplo de pirâmide etária é esse daqui, em que ela é maior nos jovens e se estreita aqui nos idosos. Mas ela pode ser também mais abaulada, assim, né? Ela pode ser mais assim, que tem uma quantidade... Estou fazendo um desenho bem aproximado, né? Mas ela pode ser mais focada nas pessoas de mais idade. A pirâmide etária do Brasil está se estreitando na base, então quando a gente olha aqui a base, por exemplo, a gente pode dizer que ela vai se estreitando no Brasil e alargando no topo, refletindo a queda de natalidade e aumento da expectativa de vida. E o envelhecimento populacional, como a gente já comentou, né? No Japão, por exemplo, a população idosa é tão grande que o país enfrenta desafios para sustentar seu sistema de previdência social. Esse é um caso bastante comum. Palavras relevantes: taxa de dependência, relação entre a população dependente, jovens, idosos e a população em idade ativa. O que é uma população dependente? É uma população que não trabalha ou que está aposentada, né? Então, por exemplo, os jovens até 15 anos são considerados dependentes, porque eles não fornecem nada, vamos dizer assim. E as pessoas, às vezes, de mais 65, depende do país, 60, 65, 70, vão ser consideradas aí também população não em idade ativa. Envelhecimento populacional e bônus demográfico. Esse bônus demográfico é um conceito importante. Fazem que a população em idade ativa é maior em que a população dependente, criando uma oportunidade para o crescimento econômico. Se um país perde essa oportunidade de usar esse bônus demográfico, esse é um momento de muita dificuldade, porque depois o país provavelmente, se ele, vamos dizer assim, era pobre e continua pobre, ele não vai reverter isso sem ter o bônus demográfico. Tem alguns exemplos aqui, né? A Alemanha enfrenta um grave problema de envelhecimento populacional com baixas taxas de natalidade. Isso está forçando o país a revisar suas políticas de imigração e a investir em robótica e automação para suprir a escassez de mão de obra. Isso é muito interessante, né? Como eu falei, todo movimento populacional gera um movimento relativo referente a ele que afeta economicamente, socialmente, culturalmente. E aqui a gente vê isso. Como falta mão de obra, porque falta natalidade, as pessoas não estão tendo filhos, você tem que às vezes suprir a escassez de mão de obra com automação, robótica, até mesmo trazendo imigrantes de outros países que estão com esse bônus demográfico. E o Brasil está passando por um bônus demográfico e esse período pode ser aproveitado para impulsionar o crescimento econômico desde que sejam feitas reformas estruturais adequadas. Eu acho que esse é o ponto importante. Desde que sejam feitas reformas estruturais adequadas, o que eu acho muito pouco provável, mas a gente sempre torce para que dê certo, né? Então isso foi um pouco falando sobre a parte de populações. Esse é um grande resumo, eu acredito que ajude a acertar quase todas as questões desse assunto no Enem. Se a gente fala sobre urbanização é um outro assunto que é muito importante, o Enem gosta muito e traz alguns conceitos importantes que todos os anos cai pelo menos uma questão. Processo de urbanização, crescimento das cidades e migração do campo para a cidade, que o exemplo aqui é a urbanização no Brasil se intensificou a partir da década de 1950 com a industrialização e a modernização agrícola. Então isso é um ponto bastante relevante aqui. Consequências da urbanização rápida. O que a gente vai imaginar quando a gente pensa um êxodo rural, as pessoas saindo do campo com muita velocidade chegando na cidade? Favelização, poluição, aumento do custo de vida e carência de serviços públicos. São Paulo é um exemplo clássico disso, enfrenta problemas de mobilidade urbana devido ao crescimento desordenado. Se você não mora em São Paulo, mas você já foi para São Paulo, assim, é realmente um caos. A qualquer momento você vai encontrar muito trânsito. Então, favelização, vamos lembrar, é problema de moradia. Poluição, problema ambiental. Aumento do custo de vida, problema também relacionado ao econômico, mas também relacionado à moradia, com toda a questão da especulação imobiliária, né? Que a gente vê de lugares ficando cada vez mais caros, expulsando as populações daqueles lugares
por não conseguir arcar com o custo de vida, e carência dos serviços públicos, uma coisa mais generalizada, né? Metrópoles e megacidades. Metrópoles são centros urbanos com grande influência regional. Megacidades têm mais de 10 milhões de habitantes. É só uma definição. Metrópole não é que não depende do número de habitantes, mas ela é mais focada nessa classificação de influência. Enquanto megacidades têm esse padrão de ter mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo é uma megacidade e é uma metrópole, sendo o maior centro financeiro da América Latina. Rede urbana. Isso é um ponto relevante. Hierarquia urbana, classificação das cidades de acordo com sua influência. Então a gente vai encontrar as metrópoles como as principais cidades, as capitais regionais. Então muitas vezes elas vão ser cidades que não é que elas são pequenas, mas elas são muito mais importantes ali numa região, como sei lá, Campinas, por exemplo, e centros locais que vão ser um pouco menores ainda, mas que vão ser importantes cidades dentro de um grupo de outras cidades menores. Às vezes, tem 5 ou 6 cidades do interior em que uma é a principal, vamos dizer assim, a mais desenvolvida daquela região, e as outras acabam fazendo uso de serviços públicos dessas cidades, por exemplo. Palavras relevantes que a gente vai encontrar aqui são conurbação. Conurbação é a junção de 2 ou mais cidades. A gente vê isso acontecendo com São Paulo em relação a Guarulhos e Osasco. Megacidade, como eu comentei, Tóquio sendo um exemplo aí com 37 milhões de habitantes. E favelização, que é esse crescimento desordenado de áreas de habitação informal e precária nas grandes cidades. A gente vai ter alguns exemplos mais práticos aqui, como Xangai, com mais de 24 milhões de habitantes. Xangai é um exemplo de megacidade moderna. E a sua urbanização rápida trouxe ao mesmo tempo um desenvolvimento econômico, mas também muito problema com poluição e congestionamento. A China ela tem um caso muito específico que a legislação lá é muito mais branda em relação à questão ambiental. Então, quando a gente pensa em progresso, a China ela tem muito menos legislação, que lógico, atrapalha menos, mas ao mesmo tempo também cria um desenvolvimento desenfreado, em que lá, por exemplo, a poluição do ar é terrível. E Cidade do México, um exemplo clássico de megacidade, que tem características muito próximas a São Paulo. Desigualdade social, poluição, escassez de água, mas que, lógico, acaba sendo um motor econômico da mesma forma que São Paulo também é aqui para o Brasil. Geografia humana. Vamos falar um pouquinho agora especificamente desse ponto. Globalização e seus efeitos. Definição de globalização é o processo de integração econômica, social, cultural e política em escala global. Acho que todo mundo já está acostumado com esse termo de globalização, e a gente vê o exemplo disso com os Estados Unidos sendo um grande influenciador do Brasil, mesmo estando, vamos dizer assim, do outro lado do mundo, pensando nos hemisférios, né? Então, McDonald's, Coca-Cola e muitas outras, Nike, muitas outras marcas sendo tão conhecidas aqui como em qualquer lugar do mundo. A globalização se encontra também na parte cultural, a gente vai encontrar isso no cinema, vai encontrar isso nas músicas. Se a gente for olhar as músicas mais tocadas no Brasil, grande parte são americanas. Se a gente for olhar os filmes mais assistidos no Brasil, quase todos são americanos. Então tem uma influência muito grande e isso é a globalização. Então acelera as trocas de informações e, lógico, a internet, o Enem gosta muito de tratar isso também em linguagens, né? Essa parte de como a internet, como as comunicações fizeram com que as dinâmicas sociais mudassem de forma intrínseca, né? Então é sempre bom lembrar desses impactos e lembrar também que a influência sobre os países acaba sendo muito direcionada dos países ricos para os países pobres, né? E esse direcionamento é importante de saber também. Geopolítica e blocos econômicos, né? Os blocos econômicos mais conhecidos e mais citados no Enem vão ser o Mercosul, União Europeia e NAFTA. Então, entender as principais características e os objetivos de integração econômica e política dos países é importante. Por exemplo, o Mercosul ele vai ser aqui um facilitador do comércio entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Não são todos os países da América do Sul que participam, mas é um facilitador da economia local. Só que, lógico, isso também envolve conflitos geopolíticos, né? A gente vê que, normalmente, dentro dos próprios grupos, os conflitos são mais incomuns, mas entre outros grupos e, muitas vezes, entre países que não estão em nenhum dos grupos, acontecem conflitos, como a gente está vendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Que acabam atraindo lados, né? Então, alguns países vão se adequar, vão acreditar que a Rússia está correta, alguns países vão acreditar que a Ucrânia está correta e vão se envolver de forma mais ou menos direta por disputas territoriais, guerras por recurso, terrorismo e papéis de organizações como a ONU. Então a gente vai ver disputas territoriais e guerras por recurso sendo os principais, e normalmente disputas territoriais estão relacionadas às próprias guerras por recurso, sendo o gás natural, o petróleo, pedras preciosas, ouros, os recursos que normalmente são os mais desejados. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, equilíbrio entre o crescimento econômico. Isso aqui é coisa típica do Enem, né? Equilíbrio entre crescimento econômico, proteção ambiental e justiça social.
existe, por exemplo, a busca por energias renováveis como eólica e solar. A gente entende que o mundo precisa de energia. O mundo não vai parar de usar energia e o crescimento de uso de energia é cada vez maior, principalmente em países em desenvolvimento. Vamos imaginar o seguinte: muitas das pessoas em países em desenvolvimento, principalmente países da África e da Ásia, não têm acesso à internet, não têm acesso à energia elétrica, não têm acesso à água potável. E essas pessoas, melhorando a qualidade de vida delas, elas vão fazer um uso de energia enorme. Além disso, os países desenvolvidos crescem a quantidade de energia usada por pessoa ano após ano. Isso pelo consumo desenfreado, pelo uso de práticas muitas vezes não sustentáveis para a produção de industrial e tudo mais. Então é muito importante ter esse foco na energia renovável, reciclagem e tudo mais. Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que isso daqui é muito aquela ideia de que até 2030 nós queremos ter algo. E aí tem um conjunto de metas que são feitas, que normalmente não são cumpridas, mas pelo menos existe um balizador, um direcionador de onde a gente quer chegar. Algumas palavras relevantes aqui. Bloco econômico. Associação de países que buscam integrar suas economias para fortalecer a cooperação comercial e política, sendo a União Europeia um dos exemplos. Sustentabilidade, que é o que eu acabei de falar, e geopolítica, que é o estudo das relações de poder e influência entre as nações, considerando aspectos geográficos. Então, por exemplo, a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. A gente vai pensar aqui, por que os Estados Unidos se preocupa tanto com o Oriente Médio? Por causa do petróleo, por causa da influência de outros países no petróleo, porque existe uma competição ali, Rússia, Estados Unidos, que vem desde a Guerra Fria. Então, existem vários pontos que vão nortear esses direcionamentos. E um exemplo interessante de a gente falar aqui são as mudanças climáticas, né? Então, ilhas do Pacífico, como Kiribati, por exemplo, estão entre as mais afetadas pelas mudanças climáticas, enfrentando o aumento do nível do mar que ameaça submergir terras habitadas. Então, a gente vai pensar aqui o aumento do nível do mar por geleiras que vão derretendo, o aumento da temperatura, vai causando esses problemas climáticos aí. Então, esse foi um grande resumo, vamos dizer assim. Eu queria dar uma conclusão e algumas dicas de revisão para esse tema e para temas de geografia como um todo, né? Revisar esses principais temas de migrações, urbanização, crescimento populacional, pirâmide etária, globalização e geopolítica e fazer questões do Enem que tenham esses temas. Acho que é muito importante você rever esse resumo. Eu vou providenciar esse PDF aqui na descrição, então só vai você clicar num link, você vai conseguir baixar. E aí você reestuda, faz anotações. Eu deixei resumido, lógico que tem outros pontos importantes, mas os principais estão aqui. Praticar com questões de provas anteriores, como eu acabei de comentar, e focar muito em gráficos e tabelas, porque o Enem gosta muito de cobrar interpretação de gráficos, tabelas, mapas. Então, quando você pensa nesses temas populacionais e urbanos, ele vai colocar alguns mapas diferentes, alguns mapas de calor, para você identificar onde tem mais ou menos de algum fenômeno, como densidade ou crescimento populacional, ou existência de energia eólica. Ele vai colocar alguns mapas, então é muito importante ter essa visão também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, lógico, de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima.